Boa noite, pessoal. O YouTube parece que não está deixando a gente fazer nossas lives, talvez até por conta do horário, né? A gente está pegando um horário bem pesado para o YouTube e realmente tá difícil. Já acho que é a segunda vez que a gente tenta entrar pelo YouTube e tem dificuldades aí é, com a conexão, às vezes é o servidor. Semana passada muita gente pensou que tinha sido um problema aqui da nossa internet, mas na verdade não foi. Até nós mesmos pensávamos nisso. Mas na verdade tinha sido um problema com o servidor do YouTube. Muito provavelmente por conta do peso, né, que está nesse horário de 20 horas, a quantidade de pessoas que estão entrando estão sobrecarregando lá o servidor do YouTube. Espero que seja isso, né? Pelo menos é o que a gente consegue ver hoje. Então, graças a Deus o pessoal está chegando. Dona Graciete, Yara, um abraço para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Ulisses está por aí. O pessoal do projeto Antigas Verdades chegou também aqui para escutar a palavra de Deus. Tanta gente aí que está chegando da igreja, de fora da igreja, para ouvir a pregação da palavra do Senhor. Hoje, como eu falei, o tema que nós vamos tratar a respeito da hospitalidade cristã, a hospitalidade da casa de Deus. Eu peço que você, se você estiver com sua Bíblia em mãos, possa abrir a palavra do Senhor. Primeiro livro da Escritura, Gênesis capítulo 45, a partir do verso 16, e a gente vai até o capítulo 46, verso 27. O intuito não é ler todos os versículos, né, logo na entrada, mas a gente ir progressivamente lendo cada versículo para compreendermos o foco aqui do texto, né? Então, você que já chegou, já está conosco, seja bem-vindo. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Escritura, livro de Gênesis, capítulo 45. Para quem está conosco pela primeira vez, nós temos uma sequência de pregações, já há algumas semanas, tratando sobre o sofrimento, né? E especificamente o propósito que Deus tem com o nosso sofrimento. E hoje nós vamos falar que dentro desse sofrimento Deus abre as portas da sua casa, ou seja, Deus é hospitaleiro e nós somos bem recebidos na casa do Senhor. Versículo 16, Gênesis capítulo 45, ouçam a palavra do Senhor, irmãos. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Verso 20. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai e para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhes falara,
E vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Somente até aqui, vamos até a presença do Senhor, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós estamos hoje, Senhor Deus, nessa noite, com a nossa casa, com a nossa família, desejando ouvir a Tua bendita voz, Senhor. Tu que és não apenas o doador, mas és o sustentador da nossa vida e da nossa casa. O Senhor que, de maneira hospitaleira, tem abençoado o Teu povo. Seja conosco, Senhor, agora em que vamos ouvir a pregação da Tua palavra. Abençoe, Senhor Deus, o coração dos Teus filhos, para que seja terra fértil. E abençoe também a mente, a boca do pregador e cada palavra, Senhor Deus, que seja lançada, encontre o coração daqueles que precisam. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Se tem uma coisa agradável na vida, é receber em casa aqueles que nós amamos. É muito bom você, marcar o dia em que as pessoas vão vir para a sua casa e você vai preparar um almoço, um jantar, que seja um lanche da tarde, não importa o horário, não importa se o que você tem para oferecer são as melhores comidas dessa terra, as coisas mais caras, ou se você tem apenas ali naquele fim de tarde um café, um bolo, mas o que importa é estar com aquelas pessoas que você gosta e abrir as portas da sua casa para que elas possam adentrar e possam conviver com você algum tempo. Isso é muito importante para a vida social, isso é uma coisa imprescindível para a vida do ser humano. Você viver uma vida, em comunidade, você poder receber na sua casa os amigos e irmãos que você tanto ama. É para isso que nós muitas vezes construímos determinado lugar na casa. A gente já constrói aquele lugar pensando no dia que vai receber o amigo fulano de tal, no dia que eu vou poder aqui fazer o aniversário dos meus filhos, ou um churrasco. Então você tem muitas vezes um canto que é específico na nossa casa para ser hospitaleiro, para demonstrar a hospitalidade. Nós separamos os melhores talheres, os melhores pratos, nós buscamos dar a melhor comida, nós nos arrumamos, colocamos uma vestimenta nova, tudo isso para receber bem na nossa casa os nossos familiares, irmãos e amigos. Veja que situação difícil nós estamos passando agora. Porque tanto o rico, o que tem muito, como o que tem pouco, por mais que ele possa receber bem, nos últimos dias, cerca de 60 dias, a maioria das pessoas está com medo de abrir as portas da sua casa para receber familiares e amigos. É óbvio que todo esse temor, esse cuidado, nós poderíamos usar inclusive essa palavra, é um cuidado preventivo. Muitas vezes é fruto de prudência. É uma situação nova, é um vírus novo, a gente não sabe exatamente com o que nós estamos lidando, é um inimigo com o qual nós não sabemos lidar muito bem. Então é difícil você saber o que vai fazer quando você não conhece bem o inimigo. Dessa forma, nós tentamos nos precaver e ter cuidado com quem entra na nossa casa e até mesmo com pessoas que são muito íntimas e agora elas estão longe de cada um de nós. Assim, famílias estão se distanciando, os filhos já não veem mais seus pais, os netos já não têm mais contato com os seus avós, e esse sentimento prolongado, os dias vão passando, as semanas vão entrando e saindo, e a saudade é muito grande, e a gente já não sabe mais o que fazer, e nós devemos inclusive nos preocupar. Quando tudo isso aqui acabar, quando essa pandemia passar, como é que vai retornar, ou como vão ser as nossas relações sociais?
característico do brasileiro, né, o aperto de mão, o abraço, o afago, quando a gente se encontra na rua, quando a gente recebe em casa, todo mundo se abraça. Isso é muito comum do brasileiro. E aí eu lhe pergunto, será que isso vai permanecer? Será que o medo vai vencer, inclusive, né, o amor que nós temos pelos nossos pais? Veja, em que nesse momento não é hora para isso, nós entendemos perfeitamente a necessidade pontual e temporal de nos afastarmos por um tempo. Mas devemos ter cuidado e refletir para que isso não se torne, né, uma prática cotidiana e que seja transformada a nossa vida por conta do medo. É preciso ter cuidado nesse momento, mas é preciso entender que não pode ser para sempre. Eu preciso lembrar, é necessário lembrar que as portas da nossa casa precisam estar abertas, elas devem estar abertas para aqueles que nós amamos. E nós devemos ter prazer em receber. Isso por um motivo óbvio, porque além de ser natural, além de ser cotidiano isso, nós temos prazer de abrir a nossa casa e receber familiares e amigos. Isso é uma doutrina bíblica. Talvez uma das mais dispensáveis nos nossos dias, não porque ela não tenha, ela seja dispensável, mas porque ela foi tornada dispensável, relegada ao esquecimento, mas a hospitalidade cristã é sim uma doutrina bíblica. O abrir as portas da casa e receber bem. Os irmãos devem lembrar que ainda no livro de Gênesis, lá no capítulo 18, você tem a ideia em que Abraão ele abre as portas da sua casa e ele recebe os anjos. Isso é citado lá na carta aos Hebreus. E não citado de qualquer forma, mas o autor da carta aos Hebreus, se você quiser conferir comigo, Hebreus capítulo 13, ele exalta esse tipo de atitude. Veja, verso 2 do capítulo 13. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Não rejeitem a hospitalidade. Veja, isso aqui claramente advoga em favor da hospitalidade. Isso é Deus dizendo que esse tipo de atitude é boa, é agradável aos olhos do Senhor e deve sim ser incentivada. Nós podemos nos lembrar também do que aconteceu ali, né, figuradamente, quando os anjos foram visitar ali Sodoma e Ló acolheu aqueles anjos. E não somente acolheu na sua casa, mas quando homens maus daquela cidade tentaram tomar os anjos, ele, numa atitude ali atabalhoada, ele ofereceu até as filhas dele no lugar dos anjos. Veja, aqui a gente não está com tempo, inclusive, de levar em consideração essa troca que ele fez, né? Não parece uma troca muito boa. Mas aqui a questão a hospitalidade cristã, ela tem a ver, essa doutrina, não só com abrir as portas da minha casa e receber bem, mas na responsabilidade que eu tenho com aqueles que entram na minha casa. Eu não simplesmente abro as portas da minha casa, mas eu resguardo, eu dou segurança àquelas pessoas que entram na minha porta. Eu os protejo, né? Logicamente, isso tem uma figura teológica, isso é uma analogia com o próprio Deus. Nós entramos na igreja, nós entramos na casa do Senhor e Deus diz, eu vou cuidar do meu povo. Os que habitam na minha casa vão estar cuidados. Eles estão seguros, porque Deus é hospitaleiro. Escatologicamente, se você quiser acompanhar comigo, um salmo que fala sobre esse princípio, Salmo 23, né? Declaradamente ele diz, verso 5, Salmo 23, verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia não estarão comigo somente na casa do Senhor, mas eles vão me seguir eternamente. Eu vou habitar na casa do meu Deus. Deus abre as portas para o seu povo
e escatologicamente ele nos promete estar conosco até o fim dos nossos dias. Ele tem prazer em nos receber, ele ama estar com o seu povo e ele cuida do povo que está dentro da sua casa. Então, fazendo todo esse panorama a respeito da hospitalidade cristã, nós podemos voltar lá para Gênesis 45 e compreender agora na história de José, quando José manda os seus irmãos buscarem o seu pai e toda a família da aliança, qual é o motivo dessa atitude de José. Em primeiro lugar, nós devemos entender que Deus controla os corações dos reis e dos príncipes. Observe que Faraó, que até aqui na narrativa de José, ele tinha uma posição, né, não de primeiro plano, mesmo sendo o rei do Egito, mas ele estava na narrativa marginalizado, ele agora passa a ter um protagonismo, mesmo que seja imediato. No verso 17 é dito: disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai toda a terra do Egito, carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres e trazei vosso pai e vinde. Veja, Faraó agora nós ouvimos a voz dele, ele passa a falar na narrativa. E toda a fala de Faraó tem esse sentido. Vá buscar a sua família. Não somente isso. Leve carros, leve mantimento e diga a eles que o melhor da terra vai ser dado a eles. Veja como Deus tem um controle total da nossa situação. Faraó, um homem ímpio, que não conhecia Deus e que abre não somente as portas da sua casa, mas ele diz: eu vou receber a família da aliança aqui conosco. Deus tem nas suas mãos o coração do rei. O livro de Provérbios diz isso com muita clareza. Nós podemos lembrar também que no segundo exílio, quando Israel está para voltar para a sua terra, então claramente Deus diz, por meio do profeta Isaías, ele chama o rei Ciro, o rei da Medopécia, Ciro, o meu pastor. Ciro era um homem ímpio. E Deus diz, ele é meu pastor. Não porque ele era pastor das ovelhas no sentido em que ele vai pregar e vai pastorear. Não, esse sentido. Mas é que ele vai carregar o meu rebanho de volta. Ele vai fazer o que eu mando. Ele é meu pastor. Por mais difícil que seja a situação do nosso país, nós vemos governo para cá e para lá, batendo cabeça, ele não sabe muito bem o que fazer, uma confusão a nação se tornou. Mas você pode descansar. Deus tem o controle do coração do rei, do príncipe, do presidente, do governador, do prefeito. Tudo está nas mãos do Senhor. E Ele é poderoso para mudar os intentos maus de um homem. Até porque quando Deus quis fazer com que Israel permanecesse por 400 anos no Egito, quando outro faraó, não esse da época de José, assumiu o trono, ele usou também a maldade do coração daquele outro rei para que Israel ficasse ali e virasse servo para punir a igreja. Daí você entende o balanço aí da vontade do Senhor. Em uma só circunstância, que é levar o povo para o Egito, ele tanto pode abrir as portas do Egito e nos abençoar por meio de um rei ímpio, como ele pode usar a impiedade de um homem para castigar a sua igreja e levá-la para um exílio. É por isso que nesse momento que nós estamos passando, nós entendemos que há uma responsabilidade muito grande dos nossos governantes, que de maneira equivocada têm batido cabeça e não têm tido sabedoria para lidar com a situação, dado que todos os números revelam que a estratégia que está sendo colocada em prática não funciona
e que o único resultado é pobreza, miséria e morte. Isso é verdade, nós devemos denunciar o erro, mas ao mesmo tempo entender: Deus é poderoso para usar a maldade e o desgoverno para tratar com a igreja. Temos dito isso aqui todos os dias desde que essa quarentena entrou em vigor. Para que a igreja entenda que está sendo tratada por Deus e por isso reveja a forma de culto que muitas igrejas tinham, o tipo de pastoreio que era feito, a vida comum no lar que estava completamente longe de Deus. Reflita nessas coisas e mude, e ao mesmo tempo que possamos denunciar o erro dos homens e perceber a maldade dos nossos governantes. Tudo isso precisa ser visto dentro dessa situação. Então, é dito aqui aos filhos de Israel que eles devem ir e cumprir essa verdade. Veja, verso 21. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai, para o caminho. Então ele vai prover ao necessitado aquilo que ele precisa. Veja, Faraó abriu a mão e abençoou o povo de Deus. E José, como governador, ele vai abençoar a sua família. O que é que José tinha recebido da sua família? Desprezo dos seus irmãos, engano, ódio e sentimento de morte. Eles tiraram até a vestimenta gloriosa que o pai havia lhe dado. Foi-lhe tirada a túnica. Quando José agora tem tudo nas mãos, qual é a resposta que José dá aos seus irmãos? Ele dá mantimento em abundância. Ele dá vestes novas. Veja, isso aqui é o símbolo do tratamento da obra da redenção. As nossas vestes são trocadas. Deus nos dá nova veste, essa linguagem da redenção na nova aliança. O apóstolo Paulo diz isso com todas as letras lá em Efésios capítulo 4. Vos revesti de vossas novas vestes. Vos despojei das velhas vestimentas. E é exatamente nessa linguagem que José está lidando. Inclusive, um dos seus irmãos, Benjamim, que era o mais novo, o predileto, ele não dá simplesmente vestes, ele dá 5 vestes festivais, 300 moedas de prata. Isso podia gerar ali um conflito. Quando eles voltassem para a terra, quando eles estivessem no caminho de volta para Canaã, isso podia gerar um conflito entre os irmãos. Por que José deu mais a ele do que deu a gente? E ali ia virar uma confusão. Veja o que é que José diz no verso 24. E despediu os seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Veja só, vocês estão recebendo o bem, não contendam pelo caminho. Se vocês têm novas vestes, observe qual é a estrutura aqui do pensamento de José. Eu me reconciliei com vocês, vocês que me fizeram mal. Eu estou dando novas vestes a vocês, vestes novas para demonstrar essa reconciliação. Não contendam pelo caminho. A prova que a família da aliança realmente foi restaurada e que ela agora veste vestimenta nova em Cristo é que ela não contende pelo caminho. Não importa, irmãos, se Deus deu mais a um do que a outra. Se um tem muito e o outro tem pouco. Se num momento como esse, Deus deu provisão a um e o outro está passando necessidade. Não é para nossa contenda, mas é para que eu olhe para o outro que precisa mais do que eu. E eu abra a minha mão e divida. Porque aqui não é só
não é só a doutrina da hospitalidade, mas a hospitalidade ela é irmã da generosidade. Existem pessoas que não abrem a porta da sua casa para receber entes queridos seus, irmãos, amigos, parentes, eles não abrem a porta da casa. Sabe por quê? Porque eles têm um coração fechado. O bolso está fechado. Eles não têm generosidade no coração. Então, quando eles pensam que vão ter que gastar mais energia, mais água, né, vão ter que colocar mais comida para receber as pessoas, só essa conta já encerrou a conversa. Não vamos chamar ninguém para aqui para casa não, porque isso é gasto. Isso não é gasto, irmãos, isso é investimento na tua vida espiritual. Se você tem bons irmãos, trazê-los para a tua casa, isso é uma bênção de Deus. Você poder abrir as portas da tua casa, isso é um grande investimento na comunhão dos santos. É um grande investimento para a família. Não lide com esse tipo de coisa como gasto. A hospitalidade, ela é irmã da generosidade. Somente aqueles que foram recebidos na casa do Senhor e que sabem que Deus lhe deu tudo de graça é que podem abrir a mão generosamente, abrir a porta da sua casa e servir aqueles a quem você ama. Esse é o grande ponto que está sendo tratado aqui. Agora veja o verso 26, o que é dito, verso 25 em diante. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Isso aqui é a chegada na casa de José. Eles estão chegando e eles vão contar ao pai que tinha sido dado como morto o seu filho José, o seu filho predileto, havia sido dado como morto por esses seus irmãos. E eles agora voltam do Egito e dizem, não, José está vivo. O texto diz, o coração dele nem palpitou, né? O coração dele não acreditou nos seus filhos. Então eles vão dar o argumento final. Veja, olha os carros. Ele mandou carros, ele mandou mantimento. Ele é o rei do Egito, hoje ele é o governador do Egito. O teu filho José vive e a prova está aqui. O que é que você pensaria se fosse o pai de José? Meu filho havia sido dado como morto, ele reapareceu e agora está aqui. Ele é governador do maior império do mundo. Ele governa o mundo. Hoje em dia eu temo que a reação seria pensar naquilo que o filho pode dar e dizer, graças a Deus, nós estávamos numa situação dificílima aqui e agora meu filho é o governador do Egito, ele vai, pronto, é minha aposentadoria. Não é assim? Não é assim que os filhos muitas vezes são tratados. As pessoas investem dinheiro em colégio caro e em universidade cara. Não é simplesmente para o filho ser um bom profissional e glorificar a Deus na profissão, não. Isso é como se fosse previdência privada. Eu vou gastar dinheiro com ele porque quando eu tiver velho, ele vai pagar minhas contas. É isso que tem sido feito. E eu digo isso inclusive entre os crentes. E José disse, basta, ainda vive meu filho. Ou seja, todo esse argumento dos seus irmãos serviu apenas para uma coisa, para eu ter certeza que meus filhos estão vivos. Tudo o que eu quero é ver meus filhos vivos, que eles estejam bem, que eles sirvam a Deus, que sejam realmente homens de Deus. Então, isso precisa ser
compreendido com essa ordem de importância. O que eu mais me importa a respeito da criação dos meus filhos não é se eles vão estudar no melhor colégio mais caro da cidade, ou se eles vão aprender as artes liberais e a escola tem que ser uma escola que ensine, né, as tradições, ensine aquilo que é, né, de educação clássica. Veja, tudo isso pode sim ter importância no nosso meio, deve ter. Se eu posso, eu devo ter esse tipo de preocupação. Mas não substitui o que é prioridade. Se eu estou dando educação, meu filho, para ele ir para o céu, o colégio, nem educação clássica, nem homeschool, nem absolutamente nada vai dar. Só o pai e a mãe, que são crentes, é que vão ensinar isso. Somente os pais crentes é que vão ensinar isso. Ensinar o caminho do teu filho ir para o céu. Se ele vai ser doutor, se ele vai ser engenheiro, se ele vai ser padeiro, se ele vai ser gari, eu não sei o que meu filho vai ser. É lógico que eu me importo com isso, é óbvio, mas isso não tem preponderância na educação. Nós não queremos que os nossos filhos sejam, né, os piores. Não, pelo contrário, eles devem ser os melhores justamente pela educação cristã que têm. Os cristãos sempre foram os melhores. Esse é o argumento. Mas primeiro eles devem ser os mais tementes a Deus e depois eles devem ser os melhores profissionais. Quando eu inverto essa ordem, então me perdi. E isso também precisa ser dito diretamente para o jovem. O que está querendo buscar uma esposa para casar, um marido para casar. E simplesmente olha para o sujeito se ele tem um carro ou não tem. Que muitas vezes é financiado, você nem sabe. Está devendo até a quinta geração e você não sabe. E você começa a olhar essas coisas e acha que você vai decidir com quem vai se casar de acordo com aquilo que aparentemente ele externa. Se ele tem dinheiro, se ele não tem, se a família é tradicional, se não é. Veja, esses não são princípios básicos para um crente. Você decide com quem você vai casar, meu irmão jovem, se ele é temente, se ela é temente a Deus ou não. Isso é em primeiro lugar, fundamental. E aí haverá toda a construção em saber como ele trata os pais, como ele lida com a sua mãe, se ele é estudioso, é trabalhador, não é, como é que ele lida com os seus amigos. E aí eu vou decidir se essa pessoa é a pessoa que eu vou casar ou não. Eu devo ter cuidado na educação que eu vou dar para os meus filhos, para não colocar aquilo que é secundário como primário, primeiro a lei de Deus, e o reino e a sua justiça, e as demais coisas depois. E também eu, como jovem crente, devo entender que na busca da formação de uma família, eu devo buscar aqueles que temem a Deus, antes daqueles que têm alguma coisa para me dar. E aí então eles vão partir, veja, verso 1 do capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e suas mulheres, todos nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Agora eles vão partir para o Egito. Agora, veja só o detalhe. Jacó não achou uma boa ideia deixar Canaã e ir para o Egito. Por quê? Porque Abraão, o seu pai na fé, ele já havia saído do Egito e ir para Canaã. Canaã era a terra da promessa. E voltar para o Egito era retrocesso. E aí você percebe, para onde é que eu devo ir? O que é retrocesso, o que não é? O que é certo, o que não é?
E aí vem a revelação de Deus. Jacó, você deve voltar para o Egito, porque eu estou mandando. O que é certo, o que é errado. O que eu devo e o que eu não devo fazer. Não é o que eu penso ser bom ou ser ruim. Não é o que eu imagino ser bom, o que é ser ruim. Mas o que Deus diz que é bom e o que Deus diz que é ruim. Todo pensamento relativista é de cara maligno. Tudo que diz respeito ao relativismo, não, essa verdade é boa para você, mas talvez não seja boa para mim. Existe uma verdade absoluta, existe uma verdade que governa todas as coisas e tem que ser essa verdade a nossa verdade. A igreja, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, é coluna e baluarte da verdade. A igreja não é a verdade, como dizem os romanos. A igreja é portadora, é coluna, é baluarte da verdade. Então nós não temos a verdade em nós mesmos, mas nós temos na revelação, como Jacó entendeu aqui. Não que nós precisemos de nova revelação, mas aquela que nos foi dada. Essa revelação nos basta, irmãos, para discernir os tempos. E agora, você vê o discurso das pessoas, quando a gente começa a falar que é uma loucura fechar a igreja, que é uma arbitrariedade do Estado fazer esse tipo de coisa, que o culto é maior até do que a minha vida, que minha vida só tem sentido se for para adorar a Deus. E os crentes dizem, não, é prudência. Nós não devemos ir contra a Constituição Federal. A Constituição Federal, para muitos crentes, é regra de fé e prática. Absurdo que nós estamos vendo. Um absurdo. Lemos todos os dias nas redes sociais, irmãos queridos nossos, completamente equivocados, elevando uma Constituição que, inclusive, no seu próprio espírito e na letra da lei, é comunista e, por conseguinte, é contra a palavra de Deus, elevando ela sobre a palavra de Deus e dizendo que se nós buscarmos voltar para o culto, isso é uma loucura e isso é uma falta de prudência, né? E aí citam mandamento fora de contexto. Meus irmãos, eu conversei isso hoje à tarde com uma pessoa. Nossa geração, especialmente de líderes, é uma vergonha para a nossa tradição reformada. A nossa geração é uma vergonha para os mártires da igreja. Homens e mulheres que foram queimados porque não negociaram princípios básicos da sua fé. Nossa geração é uma vergonha para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Que quando um imperador disse, se curve a mim, ou seja, cumpra a minha lei, eles disseram, não nos curvaremos. E por isso foram levados, né, diretamente. Realmente somos uma vergonha nesse sentido? Ou você acha que nós somos mais inteligentes e malandros do que Sadraque, Mesaque e Abdenego? Ou você vai jogar fora a história dos nossos mártires, que morreram por conta do culto, que morreram por conta da fidelidade? Nós somos uma vergonha se não fizermos nada. E temos feito. E vamos fazer ainda mais. Não estamos parados, irmãos. E eu não estou falando aqui só de oração, não. Em tempo oportuno eu vou explicar aos irmãos o que eu estou querendo dizer. Mas não sigam a multidão. Pelo amor de Deus, não nos envergonhe mais ainda. Veja, a loucura que é. Banco aberto. Está lá, a rua tomada de gente, um pegando o outro. Mas tu pode, tranquilo, é essencial a vida. Loteria aberta, é essencial a vida. Supermercado. O supermercado, sabe o que é que ele vende? O pão que perece.
Tem prazo de validade, inclusive, se você não utilizar. Nós oferecemos o pão da vida. A solução para todos os problemas. É a igreja que diz onde está a solução. Não é o mundo que vai nos dizer qual é o caminho. Não é um governador comunista que vai dizer qual é o caminho que a igreja vai seguir. Está errado. Isso está completamente errado. Quem orientou Jacó foi a palavra de Deus. E ele seguiu somente o que Deus disse. E olha que para ele nem pareceu ser uma boa ideia no começo, porque era voltar para o Egito. Mas quando Deus diz uma coisa, regra de fé e prática, nós cumprimos. Os crentes hoje, quando o Estado diz uma coisa, é regra de fé e prática. É um absurdo que nós estamos vivendo. Um verdadeiro absurdo. Capítulo 46, né? Se você observar a partir do verso 7 em diante, você tem uma genealogia. Seus filhos e os filhos de seus filhos, ele começa a citar isso. Vem toda uma genealogia dos que estão saindo de Canaã, estão indo para o Egito. Qual é o sentido aqui de citar uma genealogia? Né? No meio de uma conversa dessa, vem uma genealogia. Você, essa aqui eu vou pular. Sempre a genealogia tem significado. Porque aqui está o registro do rol de membros da igreja que foi para o Egito. É esse o significado, um dos significados. Mas tem outro. Veja comigo. Na primeira parte da lista, ela termina aqui no verso 15 com 33. Veja, há uma contagem da família e termina em 33. Guarde esse número. Aí você segue mais uma família. Verso 18 diz 16 pessoas. Verso 22, final do verso 22, 14 pessoas. E no verso 25 termina a genealogia dizendo, ao todo, 7 pessoas. Aí veja o verso 26. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Ou seja, 66 que foram contados ali na genealogia, 2 filhos de José, né? E mais José e sua esposa. Então, ali, ao todo, 70 pessoas. É o rol de membros. Só que começa com 33, a genealogia termina com 7. Por quê? Porque há um significado muito grande no número 7 na Escritura. É o número da perfeição. Esse número que é pequeno, mas ele se torna uma igreja, 70. E dos 70, você tem no final de tudo isso, algo em torno de 2.500.000 pessoas. A igreja que não ouviu o seu próprio coração. A igreja que andava de acordo com a vontade de Deus revelada. Ela cresceu exponencialmente. E a família da aliança que estava sendo guardada ali foi sustentada na terra do Egito, porque ouviu a voz do Senhor. Como é que isso se deu? Porque um homem que foi humilhado, vendido, dado como morto, compreendeu o sofrimento e o propósito de Deus no sofrimento. Até que Deus, o tirando da humilhação, o exaltou e fez um nome que estava acima de todo nome no Egito. E quando José estava nessa situação, ele atraiu para si a sua família, a família da aliança, a igreja da antiga aliança, e o sustentou, e abriu as portas da sua casa para, com alegria, de bom e melhor para os seus filhos. Essa é a mensagem que nos está sendo passada aqui. Porque essa é a mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, que foi humilhado pelos seus, vendido por Judas, que não foi dado como morto, mas foi morto
Ao terceiro dia, ressuscitou. E depois que ele ressuscita, ele traz esperança de habitarmos na sua casa. Palavras do próprio Cristo, proféticas, é verdade, em João capítulo 14. Veja como Cristo é hospitaleiro. Verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe qual é o propósito de Cristo? Dizer que está preparando uma casa. Sabe qual foi o propósito dele morrer, dele se encarnar, dele ressuscitar? O propósito disso é ele morar conosco. Qual é o ganho que Cristo tem em dizer, vou abrir a minha casa para vocês? Ele não ganha nada com isso. Mas ele tem prazer em viver com o seu povo. Assim como eu devo ter prazer em estar na casa do Senhor. Eu devo ter prazer em congregar com os santos, viver com o povo de Deus, receber a santa comunhão, receber o pão e o vinho, poder cantar a palavra de Deus, poder ouvir a pregação do Evangelho, poder estar com os meus irmãos no dia do Senhor. Ninguém pode nos privar disso. Está na casa do nosso Pai. Ele não fechou a porta. Talvez nós tenhamos tido medo de ir para a sua casa. Ele nunca fechou a porta. Não tenha medo, porque não vale a pena viver se não for para adorar o Senhor. Não sejamos uma geração que trará vergonha para a história da igreja. Não estamos aqui conclamando rebeldia, revolta. Isso é coisa de ímpio. Mas nós vamos buscar todos os meios para dizer ao mundo que não existe nada acima de estar na casa de Deus. E que a hospitalidade do nosso Pai não pode ser negada. Nós não negamos convites de amigos queridos. Não podemos negar a santa convocação do Senhor. Eu espero que você reflita nessas coisas. E, em primeiro lugar, ore para que Deus nos abençoe. Em segundo lugar, por favor, não entre no canto da sereia. Não busque simplesmente parecer ser sofisticado, ser moderno, estar falando a linguagem das pessoas, somente para as pessoas digam, não, fulano é muito prudente. Olhe para a Escritura. Não seja marionete de governo, nem de televisão, nem de ninguém. Seja servo de Deus. E então, nos mobilizemos para voltarmos à casa do Senhor e para podermos fazer aquilo que mais nos dá alegria na vida, porque é o sentido que nós temos na vida. Adorar o nosso Deus na casa do nosso Pai. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, abençoe, Senhor Deus, essa pregação. Abençoe a Tua palavra. Nos tire a letargia, Senhor Deus. Nos tire o medo sem sentido. Ó Senhor, ajude o Teu povo para que nós possamos voltar ordeiramente para a Tua casa e dizer ao mundo que eles nunca vão mudar aquilo que pensamos a respeito do culto. O culto é o que há de mais importante para os Teus filhos. E nós não vamos querer viver
se não for para te adorar. Nos abençoe nisso, Senhor. Amém. Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco, aí Johnny Emerson, Ítalo, Mariana Nóbrega, Raquel, Dona Jerusa, muitos outros falaram conosco já. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero estar aqui com os irmãos quinta-feira para mais uma live. Não sei se aqui ou no YouTube, depende do YouTube. E se o Senhor permitir, continuaremos pregando a palavra do Senhor. Não esqueça do que nós dissemos. Por favor, ore ao Senhor. Não caia no canto da sereia de Satanás. E vamos nos mobilizar para voltar à casa do nosso Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém.